Denis, falando aí de alinhamento de time, de falta de alinhamento, o que quer dizer isso? O que quer dizer um time está desalinhado? O que quer dizer um time está alinhado? Que resultado que isso traz? Qual a importância disso? Se é que a gente precisa falar, né, Max? Alinhado é quando vocês estão todos na mesma linha, né? Meio bobo isso, mas é isso mesmo. Imagina só, você é um piloto de avião. Você está dirigindo esse avião, você tem um plano de voo, né? Você vai sair, sei lá, aqui de São Paulo e vai para Flórida e vai lá para Miami. Você tem lá um plano de voo, você vai demorar ali 7 horas e pouquinho, 8 para chegar, tal. Vai passar por cima ali do norte do país, passar ali pela América Central, tal, chegou em Miami. Só que quando você começou essa viagem, você desviou meio grau para a direita. Sabe onde você vai parar? Você vai parar na Suécia, se você continuar indo no meio grau para a direita. Se você desalinhar do seu objetivo. Agora você imagina se você está fazendo isso e o seu copiloto do lado está colocando meio grau para a esquerda. Vai virar uma bagunça aí a sua viagem, você não vai chegar a lugar nenhum, correndo riscos de colocar sua aeronave abaixo e toda a sua tripulação em risco. Por que precisa estar alinhado? Todo mundo precisa estar em direção, com os olhos fitos no mesmo objetivo, porque senão não vai rolar, galera. Então, ou tá todo mundo caminhando para o mesmo local, indo para a mesma linha, ou então a gente vai ter problemas ao longo da nossa viagem. E isso acontece demais nas empresas, isso gera discórdia, isso gera ansiedades, isso gera erros nos projetos, e o pior, isso gera falta de valor nas entregas ou clientes insatisfeitos. Então, à medida que a gente tem um time entrosado, quem gosta de esportes, por exemplo, na minha curta carreira de jogador de basquete, eu sempre ouvia isso, que a gente precisava estar com um time entrosado. Né? Na minha época, lá nos anos 90, a gente jogava basquete assistindo o Michael Jordan jogando, né? Então eu Eu queria nem dar gostava, passes. né? Nem queria estar lá, Era né? outro nível, né? E eu queria dar o passe para os meus colegas do time sem olhar, porque os caras faziam isso lá na TV. Então eu fazia assim e jogava. Só que os caras estavam moscando, levava uma bolada na cabeça, assim, né? Então o time precisava estar entrosado. Então é sobre isso, gente, de estar todo mundo caminhando aí para o mesmo objetivo. A gente trouxe aqui um primeiro ponto de propósito, né? O propósito ele é uma coisa que está muito alinhada com os objetivos e também com os valores. Eu acho que assim, o propósito ele mescla um pouco aí dessa cultura dos valores e o objetivo que uma empresa tem. E às vezes fica um pouco complicado a gente parar para pensar, mas como que eu vou construir isso? Como que eu vou fazer isso? Qual a importância disso? Antes de ir para o como, queria trazer um pouco aqui do tema do famoso porquê. Gente, se tem uma coisa que acontece nas empresas, que acontece nos times, que acontece em todos os lugares, e provavelmente já aconteceu com você que está assistindo a gente aí, é receber uma demanda, receber um trabalho, ter uma entrega e não saber o porquê que você está fazendo aquilo, por que você está fazendo aquele trabalho no seu dia a dia, para quem que aquilo vai, para que aquilo serve, o que aquilo agrega de valor na entrega final. Então, explicar o porquê é essencial. Então, assim, essa é uma dica que dá para você colocar no teu dia a dia mesmo, no dia a dia do teu time. Vai demandar, delegar alguma coisa, vai pedir uma entrega, o cliente pediu alguma coisa, vocês vão começar um projeto novo, explica o porquê das pessoas estarem fazendo aquilo, o porquê de cada uma das funções, o porquê de cada uma das etapas daquele fluxo de trabalho. E assim, por que isso acontece? As pessoas elas começam a entender o motivo delas estarem trabalhando. Elas começam a entender realmente por que elas estão colocando energia naquilo, quanto de energia aquilo ela tem que colocar naquilo, como que aquilo vai impactar por fim das contas. Então elas entendem isso. E as pessoas elas são muito movidas por um propósito. E quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de motivo, não adianta você querer dar só um motivo externo, ou isso precisa ser entregue porque tem uma deadline, porque o cliente está pedindo, ou qualquer. Porque eu mandei, pô. Porque eu mandei que eu quero. O famoso porque eu quero, né? Então, assim, quando a gente. Isso é o que mais acontece
E quando a gente traz para os funcionários, para o time, para qualquer um que está trabalhando ali, o motivo realmente daquilo tá acontecendo, as pessoas elas se movem por um caminho diferente. E se todo mundo tá com o mesmo propósito, se todo mundo tá ali com o mesmo porquê e entende o tipo de valor que aquilo tem que entregar, qual que é o propósito do projeto, qual que é o propósito da empresa, as pessoas começam a canalizar as energias dela da mesma forma. Então, assim, por mais que a gente vá falar de comunicação, a gente vai falar de gestão ágil, a gente vai falar de Kanban, de gestão visual, ter todo mundo alinhado, sabendo para onde caminhar, para onde, o que tem que ser entregue, o que vai agregar valor, o que não vai agregar valor no projeto, é super importante na hora que a gente fala de alinhamento, na hora que a gente fala de ter um time realmente alinhado. Então, sempre comece pelo porquê, antes de qualquer coisa, antes de qualquer projeto. Por quê que eu tenho que começar pelo porquê? Porque as pessoas precisam entender o porquê das coisas, né? Elas precisam estar por dentro ali do propósito. Até tem uma frasezinha que eu achei legal aqui, que é: o propósito empresarial é o que faz a roda girar. É aquilo capaz de unir as pessoas em um só objetivo. E é exatamente isso. Quando a gente traz um objetivo, quando a gente traz um propósito, a gente consegue colocar todo mundo caminhando na mesma direção e colocando valor naquilo que eles estão trabalhando para poder chegar no mesmo lugar. Então, assim, como que a gente vai vender esse propósito, né? E aí entra esse ponto também. Beleza, eu quero entregar alguma coisa e eu tenho um propósito da minha empresa tem um propósito de entregar valor ao cliente, ou o propósito de entregar um produto final que esteja funcionando de uma forma específica. Mas e o que o teu time pode ter a ver com isso, né? Então, acho que entra um pouco disso também. Como eu falei, o propósito está muito alinhado com valores e com objetivos, só que não adianta nada você ter esses valores, ter esses objetivos, falar, expor isso para o time, levar esse porquê para o time, sendo que o time não teve nenhuma participação na construção daquilo. Então, por isso, a gente traz algumas técnicas para trazer o time para perto dessa construção, porque além dele ter um porquê ali dentro dele, para poder realmente trabalhar em prol daquilo, ele vai ter construído esse porquê junto. Então, o time vai ter construído esse porquê junto, vai ter construído esse propósito junto. E é por isso que a gente traz aí, por exemplo, o OKR, que a gente fala muito de OKR, que a gente traz o OKR para o dia a dia de trabalho, que a gente coloca o OKR como método estratégico aí de construção de gestão ágil nos nossos cursos. Por quê? Porque o OKR ele tem essa cultura, essa filosofia de construção junto com o time. Então, você não tem só aquele top-down ali de trazer dos objetivos e dos resultados chaves e do que perseguir, vindo somente hierarquicamente de cima para baixo. Você tem a participação do time na construção É que daquilo. assim, né, Duda? Quando você tá fazendo alguma coisa por um motivo e você entende o motivo, você se envolve técnica e emocionalmente. Parece que Sim. aquilo é a É sua seu, né? missão. E missionário é aquele que cumpre uma missão. Então, quando você tá lá numa missão, você tá com o objetivo de cumprir aquilo, é porque você sacou que tem algo maior do que você. E todo mundo adora participar de algo maior do que você, do que apenas executar rotina burocrática. Do tipo, você tá aí carimbando esse papel porque sim. Não, porque sim, não. Eu quero alguma coisa grandiosa, tá bom. Você tá carimbando uma alta de um hospital. Olha a diferença, Sim. E né? assim, eu acho que além disso, né, além da pessoa saber o porquê, saber o motivo, o que ela está entregando no fim das contas com aquilo, ela ajudar a construir isso, né? Então, por exemplo, você fazer ali uma construção de OKR, por exemplo, junto com o time, em que o time, além de receber os motivos, né, receber as metas, entender onde quer chegar, também construir, também trabalhar em conjunto para poder construir essas metas. Então, além de saber o porquê, ele trabalhou junto na definição e no que é aquele porquê, no que é, qual é aquele objetivo. Então, além da pessoa se sentir parte por ter sido, entre aspas, avisada, por aquilo ter chegado nela, ela se sente muito mais parte ainda por ter construído junto com a empresa, né? Junto com a liderança. Se o lance é ser movido por um propósito, os caras têm que comprar o propósito. Pra que a gente não seja assim top-down, né? Falar, Uhum. faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Os caras, a equipe, eu digo, tem que comprar o propósito. Como é que a gente faz pra galera ser tocada por esse propósito? Você não precisa ser um poeta, um escritor muito bom, um redator publicitário que vai lá e monta uma estratégia. Tem um jeito de fazer os Essa caras construção aprenderem de isso? propósito. É. Olha, eu acho que se a gente constrói os objetivos e constrói os valores junto com o time, né? Se a gente traz o time para perto,
provavelmente eles já se sentirão mais tocados por ter um dedinho ali da ideia deles. Não teve um lance assim numa consultoria recente que você deu, de você mostrar o propósito lá, a galera comprou a ideia e com isso mudou os processos, não foi? Tivemos. A gente estava com um problema numa empresa de produção de plástico e a gente percebeu que o time técnico, o time da chão de fábrica mesmo, estava trabalhando só por trabalhar, estava nessa coisa de só limpar limpar o chão onde o padre vai passar, né? Mas aconteceu exatamente isso e as pessoas estavam desalinhadas e a gente fez 2 trabalhos lá. 3, na verdade. O primeiro de criação de propósito e junto com o time. E aí, como a gente fez isso? A gente trouxe os valores e trouxe os objetivos. Então, para criar os objetivos, a gente criou o objetivo ali junto com o KR, a gente trouxe algumas dinâmicas também de Management Role para poder fazer um processo de brainstorming, de resolução de problemas junto com eles. E uma outra coisa que eu achei muito legal, que assim, eu vi, assim, na carinha deles, que foi uma coisa diferente, acabou, e sim, não só vi na hora, mas recebi feedbacks depois, que o comportamento deles no dia a dia mudou, foi ter criado os valores do time junto com o time. Então, tem uma técnica de livro de cultura do Management Role, em que a gente cria os valores junto com o time. Então, a gente literalmente cria o livro de cultura. Então, não vai ser só aquela coisa de, essa empresa tem esses valores o RH deu para a pessoa. Sei lá se a pessoa tem a ver com aqueles valores, se ela não tem, se ela tem aquele valor nela, se ela não tem. Então, assim, quando você cria isso junto com o time, eles acabam que se tornam responsáveis por estar colocando aquilo no dia a dia, porque teve uma mão deles ali, tem uma responsabilidade neles ali. E é legal porque esse livro de cultura, ele traz o quê? Tanto o que a gente quer como valor, então como equipe, o que a gente quer e o que a gente já tem. E aí faz uma mescla desses dois e cria ali um resultado bem legal, que o time fica muito mais comprometido por ter feito aquilo ali junto. Não, e só um outro comentário aqui, que eu acho legal também, nesse quesito de ter um time alinhado e na importância disso, de valores e propósito e etc. A gente estava vendo, acho que foi uma palestra de um head de RH de um grande banco aí, não vou citar nomes, e ele falou que paga nós aí. não vou citar nomes. E ele falou que hoje em dia o RH deles contratam muito mais por quem a pessoa é, pelos valores da pessoa, porque mudar os valores de alguém é muito difícil. Mas você ensinar a técnica, você consegue. Então, se a pessoa tem um mínimo de técnica e está alinhada com o propósito da empresa, ela aprende o resto da técnica e ela consegue seguir para o mesmo caminho ali da empresa.